Olá gente, bem-vindos aqui para mais uma aula. E nesta aula eu vou ensinar vocês a utilizarem a protoboard. Então olha só, esse modelo de protoboard que eu tenho aqui em minhas mãos, ela possui espaço para 4 fontes, ou seja, possui barramentos para 4 fontes de alimentação diferentes. Veja que esse barramento aqui, ó, possui uma separação central aqui, ó, separando esse barramento desse. Mas como assim? Veja bem, a protoboard, toda a protoboard, na maioria delas, você vai ter o barramento de alimentação e os barramentos onde ficarão os componentes eletrônicos. Então veja bem, nessa minha protoboard eu tenho aqui o barramento de alimentação, certo? Formado aqui por furos que estão próximos a esta linha vermelha e outros que estão próximos à linha azul. Os que estão próximos da linha vermelha serão os furos onde conectaremos o terminal positivo da fonte de alimentação, ok? E os furos próximos à linha azul é onde será conectado o terminal negativo da fonte de alimentação. Nessa protoboard eu tenho esses 4 barramentos aqui, ó, ok? Significa que eu posso usar 4 fontes de alimentação diferentes para um determinado tipo de projeto ou vários projetos montados em uma mesma protoboard, ok? E como é que funciona aqui esses furos? Então veja bem, esse barramento aqui de alimentação, como é que ele vai funcionar? Então, conectando a fonte de alimentação, por exemplo, nesse primeiro furo aqui encostado à linha vermelha, eu vou estar fazendo com que todos esses outros furos fiquem com sinal positivo, ou seja, todos esses furos aqui próximos à linha vermelha estão conectados entre si. Do mesmo modo, todos esses furos aqui do barramento azul, da linha azul, estão também conectados entre si. Porém, não existe ligação elétrica entre essa fileira aqui com essa outra aqui de baixo. Ou seja, essa fila de baixo está desconectada dessa fila de cima. Porém, todos esses furos aqui de cima estão conectados entre si. Significa que se eu colocar o fio negativo da fonte aqui, todos esses furos ficarão com sinal negativo, ok? O mesmo ocorre em todos os outros barramentos dessa protoboard. E aqui no meio, como é que vai funcionar? Bom, no meio você percebe que existem conjuntos de 5 furos, ou seja, temos aqui uma fila com 5 furos. Esses 5 furos aqui, ó, estão conectados entre si. Ou seja, existe ligação elétrica entre cada um deles. Porém, esses 5 furos estão desconectados desses outros 5 aqui, ó. Ou seja, não existe ligação elétrica entre esses com esses aqui, ó. Ou seja, cada furo, cada fileira formada por 5 furos que estão ligados entre si. Para entender melhor, vamos colocar alguns componentes eletrônicos aqui para você entender. Então, olha só. Vou pegar aqui um LED, ok? Vou conectá-lo aqui em qualquer local da minha protoboard. Vou escolher aqui um local, deixa eu ver aqui a posição. Vou colocá-lo aqui, por exemplo. Deixa eu espaçar mais. Pronto. Os componentes entram justos, que é para evitar mau contato. Pronto, então eu conectei aqui esse LED nessa fileira aqui, formado por 5 furos. Então todos esses furinhos aqui, ó, estão ligados a esse terminal aqui do LED. A mesma coisa do outro lado, ó. Ou seja, o LED foi conectado aqui nesse furo, porém todos esses outros furos da mesma fila estão conectados a esse outro terminal aqui do LED. Vou ligar um resistor nesse LED, que é para a gente poder ver ele acender na protoboard. Então vou pegar aqui, ó, um resistor e vou conectá-lo aqui. Pronto. Fiz a ligação aqui desse resistor. Pera aí, deixa eu consertar aqui o terminal dele que tá pronto. Então, ó, vou conectá-lo aqui nesse ponto, certo? Então observe que eu conectei esse terminal aqui do resistor a esse terminal aqui do LED. Ou seja, eles estão na mesma fila, significa que existe ligação entre os dois.
Se eu colocasse ele em uma outra fila separada, por exemplo aqui, então já não existiria mais ligação elétrica nenhuma entre eles. O LED não iria acender. Porém, estando na mesma fila, existe ligação elétrica entre eles. O outro terminal aqui do resistor eu vou conectar no barramento positivo aqui da minha protoboard. Vou conectar aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. Ele vai receber tensão positiva da fonte de alimentação. O outro terminal do LED, eu vou usar um cabinho para conectá-lo ao negativo da fonte. Então eu vou colocar aqui também qualquer um dos furos que estão conectados, ó, que estão conectados ao terminal do LED. Deixa eu focalizar aqui melhor. Pronto. Tá aí, ó. Então, ou seja, esse terminal aqui do LED está conectado, ó, a esse cabinho preto que eu acabei de colocar, porque eles estão na mesma fila. Se estão na mesma fila, então existe conexão elétrica entre eles. Vou colocar agora a outra ponta do cabinho em um dos terminais aqui, ó, em um dos furos que representa o negativo da fonte. Pronto. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou levando o sinal negativo da fonte, ou seja, o negativo da fonte, a esse terminal aqui, ó, do meu LED, né? Como você pode ver ali, ó, tá vendo? Tá na mesma fila, ok? Pronto, agora é só ligar a fonte de alimentação. Deixa eu pegar aqui a fonte de alimentação. Deixa eu conectar ela aqui, pronto. Então vou usar aqui uma bateria de 9 volts só para a gente ver o LED acender. Então veja bem, eu tenho aqui os dois fios da minha fonte, um vermelho e um preto. O preto eu vou conectar aqui em qualquer um dos furos aqui desse barramento que representa o negativo. Vou tentar encaixá-lo aqui. Se ele não encaixar em nenhum dos furos, é só procurar um outro pertencente a essa fila aqui, ó. Ou seja, se ele não encaixasse aqui, não conseguisse conectar, eu poderia colocar em qualquer um desses furos que está aqui no barramento próximo ao azul, aqui próximo à linha azul, certo? O fio vermelho eu vou conectar nos furos próximo, em qualquer um dos furos próximo à linha vermelha. Lá, ó, o LED acendeu, tá vendo? Se eu tirar, apagou. Se eu colocar de novo, vou colocá-lo aqui, ó, acendeu, apagou. Se eu for colocar ele no barramento do outro lado, no vermelho do outro barramento, ó, veja que não vai acontecer nada com o LED. Por quê? Porque esse barramento aqui, esses dois barramentos aqui, ó, positivo e negativo, são separados desses outros dois, ok? Então eu tenho que conectar o positivo da fonte no barramento correspondente ao circuito que eu estou fazendo. Ó, pronto, o LED acendeu, tá vendo? Então, ou seja, isso significa que todo esse barramento aqui ficou positivo, levando a alimentação positiva aqui através do resistor para o LED. E esse terminal aqui recebeu o negativo, né, via esse fio aqui, que está conectado aqui, ó, ao barramento negativo. Ok? Deu para entender? Então, esse barramento aqui desse lado, todos esses barramentos são completamente isolados desses outros barramentos aqui, ó. Então eu poderia montar um circuito aqui, outro circuito aqui, né, usar uma fonte aqui, usar outra fonte aqui, a mesma coisa desse lado aqui, ó. Entendeu? Lembrando que a cada conjunto de 5 furos eu tenho uma interligação. Então todos esses 5 furos estão ligados entre si, porém estão separados dos outros 5 furos adjacentes. Não tem conexão nenhuma com esse, nem com esse daqui, ó. Porém, esse estão conectados entre si, cada um desses furos aqui, ó. Ok? Essa divisão aqui no meio serve para quê? Para usarmos circuito integrados, para separar um lado do outro. Nesse meio não existe ligação elétrica nenhuma. Então, se eu precisar conectar um circuito integrado aqui no meio, como é que eu vou fazer isso? É simples, eu pego o circuito integrado, tá aqui, e posiciono ele aqui, ó,
no meio. Pressiono, pronto. Meu circuito integrado foi encaixado aqui na protoboard. Então veja que todos esses furos aqui, ó, estão conectados a esse pino do circuito integrado. Assim como todos esses furos aqui, ó, estão conectados a esse pino do circuito integrado. E assim com todos os outros. Então qualquer componente que eu colocar em qualquer um desses furos aqui, eu vou estar na verdade conectando esse componente a esse pino aqui do circuito integrado. Ok? Ou seja, vou tirar aqui esse resistor só para exemplificar. Se eu pegar aqui, ó, esse resistor e conectá-lo aqui, nesse ponto aqui, então significa o quê? Que eu estou conectando esse resistor a esse pino aqui do circuito integrado, porque estão na mesma linha, ok? Deu para entender? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só você entrar lá no site vandertronic.com, deixar um comentário ou receber outras dicas lá mais tarde. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.